Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos do PET Regular, volume 4, para o primeiro ano do ensino médio, na sua terceira semana. Antes de iniciarmos nosso vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar sua curtida e seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Estamos aí com a meta de chegarmos a 20 mil inscritos. Portanto, eu conto com você, aluno, e com você, professor, para continuar divulgando esses nossos vídeos. E assim, vamos conseguir chegar nessa meta. E qual é a vantagem de você ser inscrito no nosso canal? Você pode obter todos os materiais que eu utilizo na produção dos meus vídeos, tanto em Word quanto PDF, como, por exemplo, os gabaritos das atividades complementares, do PET regular, das avaliações bimestrais. Portanto, se inscreva agora mesmo. Nessa terceira semana, o eixo temático a ser estudado, mutações no mundo natural. O tema tópico, relação sociedade-natureza em questão, domínios de natureza no Brasil. E a habilidade será reconhecer os domínios de natureza que compõem o território brasileiro, avaliando a interferência humana na exploração desses recursos. E os conteúdos relacionados, quais são? Bioma, meio ambiente, biodiversidade, clima, relevo, solo e vegetação. Só lembrando, nós temos aí conteúdos interdisciplinares, com língua portuguesa, arte, biologia, sociologia e história. Diante disso, pessoal, nós vamos ter o tema Formações Vegetais do Brasil. Com este tema, você vai reconhecer os fatores bióticos da fauna e da flora e também os fatores abióticos do bioma da Caatinga e correlacioná-los à adaptação das espécies. Nesse sentido, pessoal, vamos passar um pouquinho nos conceitos relacionados ao bioma da Caatinga. O primeiro deles é que este bioma ele é exclusivamente brasileiro. Tá? O nome Caatinga significa, em Tupi-Guarani, Mata Branca. Esse nome, pessoal, faz referência à cor predominante da vegetação durante a estação seca, né? Onde todas as plantas perdem as folhas para evitar aí a transpiração e a perca de água, evitar a perda desta água armazenada. No verão, devido à ocorrência das chuvas, as folhas verdes e também as flores voltam a brotar. A Caatinga, galera, é o seguinte, é um bioma exclusivamente brasileiro e ocupa aí aproximadamente 734 mil quilômetros quadrados de extensão, né? Cerca de 70% da região Nordeste e 11% do território nacional. A Caatinga se localiza, então, na região Nordeste do Brasil, conforme a gente pode observar neste mapa aqui, ó. Compreende estados como Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. Ocorre também em outras áreas, nas áreas de transição, em especial aqui no norte de Minas Gerais. O clima desse bioma é o tropical semiárido. Esse clima, pessoal, é marcado por longos períodos de estiagem, ou seja, sem chuvas, né? O índice pluviométrico é abaixo de 800 milímetros por ano. As temperaturas são geralmente mais elevadas, com a média de 27 graus Celsius, podendo alcançar números maiores, superiores a 32 graus Celsius. Durante o período das chuvas, esse índice aí pode atingir 1.000 milímetros por ano. Nos períodos mais secos, chega aí a menos de 200 milímetros por ano. A vegetação da Caatinga apresenta características de adaptação. A vegetação ela sofre várias adaptações no período da seca, e também devido à própria diversidade das espécies da região. Muitas dessas espécies são endêmicas, ou seja, desenvolvem-se apenas nesta região. As principais características são árvores baixas, troncos mais tortuosos e apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca, com exceção de algumas espécies, como por exemplo o juazeiro, que fica aí mais verde durante o ano. Ao cair as folhas, que é um mecanismo para evitar, pessoal, a perda excessiva de água e também diminuir a ocorrência de processos ligados à própria fotossíntese das plantas, que entra em estágio aí de economia de energia e de água, tá certo? Outra característica também são as raízes. As raízes das plantas cobrem o solo para que seja possível armazenar água durante o período da chuva. Não podemos deixar de falar também sobre os cactos, que compõem a formação vegetal deste bioma.
apresentem uma capacidade muito grande de armazenamento de água no seu próprio tronco, né? E as folhas dessas espécies apresentam ainda, pessoal, uma cera, né, para evitar também a perda de água. A flora da caatinga é bastante diversificada. O período de floração varia de acordo com a região, de acordo também com o regime de chuvas e a qualidade do solo. Segundo a Embrapa, a caatinga apresenta mais de 1.900 espécies de plantas. Destacam-se os cactos, o mandacaru, o xique-xique, né? Nós temos também as bromélias, como por exemplo a macambira. Nós temos as leguminosas, como por exemplo a catingueira. O solo da região ele é definido segundo, né, o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos como um solo raso a profundo. Ele é rico em minérios, mas pobre em matéria orgânica, em função, é claro, do clima e da hidrografia, porque nós não temos aí essa serrapilheira sendo formada e geralmente as texturas são arenosas e argilosas. O mais comum desse tipo de solo é o raso e pedregoso, que dificulta muitas vezes o armazenamento de água. As colorações vão desde os solos mais avermelhados até os solos mais cinzentos. Mesmo com essas características, o solo é utilizado para a criação de alguns animais. Alguns produtos agrícolas são cultivados na caatinga, pessoal, não podemos esquecer disso. Nós temos, por exemplo, o umbu, o cajá e o maracujá, tá certo? A hidrografia. Sobre a hidrografia desse bioma, nós temos vários rios. Na sua maioria são rios temporários, ou também chamados de intermitentes, ou seja, aqueles rios que correm em apenas uma época do ano, só na época da chuva, tá certo? Depois seca durante a estação seca. O rio perene mais conhecido, que é aquele rio que corre durante o ano inteiro, é o Rio São Francisco, tá? Os rios, geralmente, eles nascem nas encostas das serras. No mundo, nós temos outras regiões semiáridas. Nós temos, por exemplo, no Chile, na Ásia e na África, com características semelhantes ao clima semiárido e também a esse regime irregular de chuvas. Porém, pessoal, segundo os cientistas, muitas espécies que se encontram na caatinga brasileira são exclusivamente encontradas aqui, né? Então não se tem em outros locais. Nesse sentido, nós podemos dizer que a caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, tá certo? Outra informação que a gente tem que falar também é sobre a variedade das rochas. Nós temos os solos, que são formados a partir das rochas, e com diferentes minerais e profundidades, texturas e também uma maior ou menor capacidade de reter água. Assim, o solo do local vai ser influenciado pela camada de rocha. O clima, devido então aos longos períodos de estiagem, né, permite a adaptação das plantas para suportar a deficiência das águas, né, o contato também com diferentes formações vizinhas, como por exemplo o cerrado, a floresta amazônica e a mata atlântica, contribui para a formação de um cenário de condições mais específicas, onde podem surgir algumas espécies que nós chamamos de endêmicas. Pessoal, esse foi o vídeo em que eu expliquei os conteúdos propostos do PET regular, volume 4, para o primeiro ano do ensino médio, na sua terceira semana. Eu só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.